andamento nessa série de pregações ou mensagens voltadas à família, do mês da família. E começamos a falar particularmente da função e do papel masculino, do homem, dentro do contexto da família. E nós destacamos, dentre muitas coisas, o homem como um líder. E hoje nós vamos recapitular e encerrar o homem como líder servo. E o que a palavra tem a nos dizer a respeito disso. Então, só para relembrar para nós não queremos, irmãos, trazer conceitos que já tínhamos e colocar dentro da palavra de Deus. Nós queremos esvaziar nossa mente e coração e falar: Senhor, fala comigo. O que podemos aprender com a palavra de Deus que é viva, amém, irmãos? E Deus tem o maior interesse em criar e restaurar famílias, tá? Porque Ele é o criador da família. Então não importa a situação que a sua família está agora, se você tem interesse em saber o que Deus tem a dizer a respeito da família, esse é um ótimo começo. Que a sua atitude, a minha atitude seja de aprender, seja uma atitude humilde de colocar em prática o que Deus tem para nós. E não é porque vamos falar de homens que as mulheres podem falar assim: estou descansado, eu vou dar cotovelada nos homens da igreja, falando: está vendo? Não, irmãos, essa atitude não é certa. O correto é: eu vou orar pelos homens. Eu vou orar para que Deus use, para que Deus molde, para que Deus trabalhe neles. Então, irmãos, eu vou falar aqui: o homem, desde o começo, ele foi criado por Deus como um líder. E quando eu venho dizer isso, eu quero explicar na palavra de Deus, tá? Mas nós já falamos bastante domingo de manhã, hoje de manhã. Nós não vamos habitar muito nesses textos por causa do nosso tempo. Mas o homem foi criado primeiro. Se você tem dúvidas a respeito, você abre lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que vai explicar da criação. Então o homem foi criado primeiro. Ele não tinha uma companheira, como os outros animais, quando foram criados, macho e fêmea. Ele estava sozinho. E aí Deus criou dele uma ajudadora idônea. E esta mulher, na verdade, a primeira mulher, Eva, ela foi uma bênção. Ela auxiliou o homem na função de multiplicar e de governar a criação. Então, o homem é um líder e ele precisava de auxílio e ajuda na liderança que Deus tinha estabelecido para ele. E a mulher veio perfeitamente encaixar nisso. E a mulher, na verdade, irmãos, ela é, de acordo com a palavra de Deus, não é inferior ao homem de forma nenhuma. Na verdade, ela representa o próprio Deus, que é o nosso auxílio e é o nosso socorro. A gente vai, talvez, falar de um texto sobre isso, mas Deus mandou um representante dele para ajudar o homem. Dá para perceber essa diferença? A visão que temos da mulher, biblicamente, é uma visão de honra, uma visão de cuidado e de bênção. Então, o homem foi criado primeiro, por isso a função dele é de liderança. A mulher foi feita como ajudadora idônea do homem, como acabamos de falar. E aqui é uma hierarquia funcional, irmãos, não é hierarquia de essência, falar que a mulher é menos que o homem. Essas visões, essas interpretações erradas, errôneas, são distorções da Bíblia, da palavra de Deus. A mulher, ela foi criada com a função de ajudadora idônea, mas ela, assim como o homem, foi feita à imagem de Deus. O homem é feito à imagem de Deus, a mulher é feita à imagem de Deus. Não tem um que é feito mais à imagem de Deus que o outro. Os dois foram criados como imagem de Deus. E a palavra de Deus diz, que homem e mulher os criou. Deus culpou o homem em primeiro lugar e o responsabilizou pela entrada do pecado na raça humana. Então, tanto é que a liderança masculina do homem, que Deus deu originalmente, que Deus sempre responsabiliza o homem como culpado, como aquele que voluntariamente desobedeceu, que pecou, enquanto a mulher foi tida como desobediente, mas enganada. O homem foi desobediente, voluntário. Ele sabia muito bem o pecado que ele não deveria cometer, não deveria comer daquela única árvore que Deus falou para não comer, e ele fez mesmo assim. Ao invés dele liderar no relacionamento dele com Eva, ele se ausentou da liderança, ouviu a mulher e comeu. Interessante que isso se repete na nossa sociedade até hoje, não é verdade, irmãos? Nós, homens, temos uma dificuldade, muitas vezes, de assumirmos a liderança. E isso, irmãos, eu digo, e eu sinto falar isso, e é vergonhoso falar isso, mas nós precisamos da sua oração, mulheres. Mais do que a crítica, precisamos da sua oração, da sua intercessão, porque nós, homens, precisamos assumir o papel que Deus nos deu. E não é para sermos melhor que ninguém, mas para fazermos o que Deus nos deu na criação, para honrarmos a Deus.
E quando as coisas se encaixam, todo mundo é abençoado, irmãos. A sociedade é abençoada, a família é abençoada, todos ao redor são abençoados. Quando nós entendemos, fazemos. Então, o homem é líder porque Deus cobra dele. Ele é responsável. Deus cobra do líder. A consequência do pecado foi uma inversão do ideal bíblico, irmãos. Então, Eva fez algo que não deveria fazer. O homem deveria assumir a liderança e não fez. E aí, Satanás, usando a serpente, enganou a Eva, e aí foi o que aconteceu, né? Satanás falou para Eva que não seria assim como Deus falou, fez de Deus um mentiroso, foi isso que aconteceu. E até hoje Satanás usa de artifícios, de engano para tentar as pessoas, para falar que o que Deus tem para nós não é o melhor. Então a mentira é a mesma com máscaras diferentes. Então Deus fez com que invertesse. Hoje em dia você tem o machismo e o feminismo, extremos, não é verdade? Os dois estão errados. Tem algum que tem base bíblica? Os dois estão antibíblicos, irmãos. Porque o machismo é você abusar da liderança que Deus te deu, homens. E de você falar, tá vendo, eu sou o dono aqui, eu que mando. As mulheres têm que me servir, me seguir. Essa atitude está errada, irmãos, é antibíblica. E por outro lado, como uma resposta a isso, o feminismo, que fala, já que não manda, eu vou mandar então. Já que está errado, me faz sofrer, então eu vou tomar as rédeas agora e vou fazer o que eu acho melhor. E aí você vê a degradação das famílias e da sociedade, porque a desobediência está desde os homens até as mulheres. E por isso precisamos voltar para a origem, irmãos. Deus, o Criador da família, tem a solução. O homem é um líder porque Deus repreendeu o homem pelo seu pecado. Em duas partes. Ele abandonou a liderança, ele ficou ausente de ser um líder na hora que ele deveria, e ele pecou, ele comeu da árvore. Por causa do tempo a gente não vai ler todas as referências, mas estão todas aí, meus irmãos, e nós falamos de manhã. E Deus falou da morte que viria ao ser humano, começar pelo cabeça da raça humana, né, que é Adão, e que ele, por causa disso, se tornou mortal, ele morreu, e ele trouxe a morte para toda a humanidade. Então, irmãos, eu sou pecador porque Adão pecou, amém? Mas também porque eu peco. A gente não pode ficar só acusando lá porque eu tomo as mesmas escolhas que Adão tomou. Eu me ausento da liderança e eu desobedeço Deus claramente. E as mulheres também, elas são enganadas, iludidas por Satanás, e ela tenta às vezes assumir um papel que não lhe é devido. E aí, irmãos, nós vemos o problema que há nas famílias hoje em dia. Mas eu queria destacar o papel masculino. Eu queria ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer, ver com você o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito de algumas qualidades do homem como líder dentro do contexto do lar. Abra comigo em Efésios 5, e os versículos estão aí alistados, mas se você quiser abrir na própria palavra, Efésios 5, 22 a 24. Se você puder ler em voz alta comigo, eu agradeço. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Como já falamos, a hierarquia que tem aí, irmãos, é funcional, tá? Assim como na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas distintas, podemos dizer, a natureza deles é uma só, é divina, tá? E como Deus, eles são iguais, mas como pessoas, eles têm funções diferentes, e eles cumprem perfeitamente as suas funções. O Pai comanda tudo, o Filho se sujeita ao Pai, e o Espírito auxilia no ministério para apontar a Cristo. Então, quando se fala de hierarquia funcional dentro da família, é possível, porque vem de Deus. Tá, irmãos? Falar que é difícil, por que é difícil? Porque o pecado está entre nós já. Nós temos o pecado. Por isso, irmãos, as coisas que Deus nos fala,
nós fazemos com relutância, nós fazemos contra a nossa vontade carnal, mas Deus nos dá tudo o que precisamos fazer para cumprirmos a hierarquia funcional dele. Então, como o filho não tem dificuldade, o filho Jesus, em obedecer ao pai, a esposa deveria também se sujeitar ao marido sem dificuldade, mas o problema é que tanto a esposa quanto o marido são pecadores agora. Então aqui diz no versículo 23, o marido é o cabeça da mulher, no sentido de hierarquia, ele lidera, tá, irmãos? Ele recebeu de Deus isso, não foi inventado pelos judeus nem pelos cristãos, foi algo divino. Deus estabeleceu que assim fosse, em Gênesis capítulo 1 até o 3 vai explicar. Então, como Cristo é o cabeça da igreja, o marido tem que ser o cabeça da esposa. Mas Cristo, ele é o próprio salvador do corpo, ou seja, o marido ele tem que salvar a sua esposa, ele tem que ajudar, tem que protegê-la espiritualmente. Então a igreja se sujeita a Cristo, assim como as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos. Então dá para perceber essa ilustração celeste no campo familiar. Então a família reflete uma realidade no mundo, irmãos. Então quando as famílias estão em harmonia, elas evangelizam o mundo. Dá para perceber? Porque o mundo fica, puxa vida, como que é isso? É impossível que isso aconteça. Mas por que acontece então? Pela graça de Deus, famílias que se curvam, que sabem perdoar como são perdoadas. Famílias que humildemente buscam a Deus e cada um entrar na sua função. Por que essas famílias são uma bênção? Porque elas refletem o que Deus falou. Quando a gente faz o que Deus planeja para nós, irmãos, as coisas se encaixam. Sem relutância, Deus abençoa. E nós precisamos da bênção de Deus, amém, irmãos? E precisamos humildemente clamar e voltar às origens que Deus estabeleceu. Então a hierarquia é funcional. O homem é como líder no lar, porque Deus assim determinou funcionalmente, tá, irmãos? Ele não é melhor que a mulher, ele está acima como líder para cuidar. Ele também influencia a sua esposa, seus filhos e seus netos dentro do lar. Olha para você ver a liderança do homem refletida, o fato de que ele é um influenciador, ele é aquele que dá o exemplo, que dá o primeiro passo. Esse salmo é magnífico. Vamos ler juntos, Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. É óbvio que esse salmo está focado e voltado e originalmente escrito por judeus, o povo de Israel. Né? O salmista aqui está falando da bênção que é para a família toda quando ele, como líder, faz isso. Ele teme a Deus e procura andar nos caminhos de Deus. Amém, irmãos? Ao contrário do que o nosso coração quer. Eu vou fazer a minha vontade e não estou nem aí para ninguém. Eu não quero saber se tem um Criador que quer alguma coisa de mim. Eu vou fazer a minha vontade. Não, esse homem, Senhor, eu creio no Senhor. Eu respeito, eu temo ao Senhor e eu quero andar nos teus caminhos. Essa atitude, irmãos, é a porta aberta para a bênção de Deus. Eu não quero dizer que as pessoas que têm essa atitude não vão ter problemas. Vão sim. Eu conheço inúmeros, e para não citar até mesmo minha própria família, que a gente, por mais que a gente busque a Deus, a gente tem problemas. Bem, irmãos? Mas a gente percebe, Deus está conosco nos problemas. Eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, que até no meio das dificuldades, das minhas imperfeições, Deus está conosco. A graça de Deus, irmãos, que é suficiente, nos carrega a maioria do tempo, ó Pai, irmãos. E eu sei que quando a gente não percebe é porque a gente às vezes está em desobediência, a gente está com incredulidade. Mas quando o homem, o líder, fala, eu vou influenciar minha esposa, os meus filhos e os meus netos. Eu não sou perfeito, é óbvio, mas eu vou dirigir a Deus a minha devoção, minha fé. E eu sei que aqueles ao meu redor que eu amo vão ser abençoados.
Quem é o pai que não quer a bênção no seu lar, irmãos? Quem é? A Bíblia fala até que os homens maus querem dar presentes aos seus filhos, não é verdade? Quando o filho pede um pão, ele não vai dar pedra. Quando o filho pede peixe, ele não vai dar isso, o texto que fala. Posso estar me enganando aqui no detalhe, mas a moral é, até homens que não temem a Deus querem dar o melhor para os que estão na sua família. Irmãos, eu quero o melhor para minha família, então eu sei que o melhor está em Deus. E é isso que eu queria trazer, irmãos. O homem líder, ele influencia o seu lar. O homem líder, ele influencia os seus filhos em abençoar a sua esposa. Olha para você ver que maravilha a palavra de Deus. Provérbios 31, abre lá. Este texto, conhecido como Provérbios da mulher virtuosa, é o ideal da mulher. Alguém pode dizer, essa mulher existiu? Ou ela era uma mulher virtual? Virtuosa, né? Irmãos, aqui está um padrão de uma mulher que busca a Deus. E é interessante que essa mulher não era uma mulher, era uma mulher submissa ao seu marido, mas era uma mulher empreendedora. Era uma mulher que agia, uma mulher que liderava também, dentro da sua função. E aqui o final, versículo 28 a 30, olha o que diz lá. Vou pedir que os irmãos acompanhem também na leitura desse texto. Está aqui o texto, versículo 28 a 30. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, irmãos, no mundo, numa época, né, numa era em que a sociedade endeusa a beleza, né, em que tanto os homens quanto as mulheres estão vaidosos em tudo, não estou falando que é errado se cuidar, mas existe um padrão de beleza que não foi estabelecido por Deus necessariamente. É um padrão que cada vez está mais deturpado. E as pessoas valorizam, e quem não se encaixa naquilo, às vezes é menosprezado ou não é elogiado. Aqui, o padrão de beleza dessa família é o quê? Olha o último versículo. A mulher que teme ao Senhor. A mulher que põe Deus em primeiro lugar também. E o que o marido líder faz aqui? Ele elogia a sua mulher, ao invés de denegri-la, ao invés de compará-la com outros, de menosprezá-la, de tratá-la mal, ao invés de barateá-la, ele valoriza diante dos seus filhos. E quantas vezes nós vemos, irmãos, dentro dos nossos lares, eu posso dizer, famílias, né, ao redor nosso, a gente cresceu ouvindo ou vendo isso, brigas dentro do lar, em que às vezes os pais querem colocar os filhos contra um contra o outro, tentando se vender como o melhor, como o inocente, e o outro, ao invés de o homem liderar um elogio, uma palavra de louvor, uma palavra de gratidão. E olha aqui, irmãos, o homem líder que teme a Deus, ele vai ensinar os seus filhos a elogiar a sua esposa. Não quer dizer que a sua esposa é perfeita. Aqui está falando de uma mulher quase perfeita, né? Essa mulher virtuosa aqui. Mas, irmãos, há sempre espaço para acharmos virtudes no nosso cônjuge, amém? Se você tem dificuldade, talvez é porque esse seja o seu problema. Talvez esse seja o seu pecado, em descobrir as virtudes que o seu cônjuge tem. Porque você precisa aprender a respeitar, aprender a elogiar e a louvar o seu cônjuge também. Então, o homem líder, ele faz isso, ele lidera nas suas palavras, nos seus gestos, de exaltar, de proteger a sua esposa, como esse homem fez. Seus filhos a chamam na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Que venhamos a homens, que venhamos a aprender, relembrar desses princípios magníficos. Dentro do lar também, o homem, ele supervisiona a criação dos filhos. Às vezes a gente tem aquela ideia de que numa sociedade em que todo mundo está ocupado, numa sociedade em que a creche virou padrão, né? Cada vez mais cedo, meu filho acabou de nascer, já deixa na creche. Eu estou exagerando, né? Mas nós moramos numa rua em que tem uma creche quase em frente de casa. E nós vimos um tumulto, irmãos, é um monte de gente. E eu penso assim, puxa vida, né? Que bom que tem entidades que cuidam, né? Mas eu penso, quanto mais cedo as crianças estão se ausentando da presença ali do pai e da mãe,
Isso às vezes não vai trazer bons resultados. Mas às vezes o homem se acostuma e dá um passo para trás na liderança e fala: eu vou deixar a criação com a minha mulher, ou com os meus avós, ou com os tios, ou com a babá, ou com o professor. Aqui, irmãos, olha para você ver. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, a palavra paz que está aí, no português, é a mesma palavra de paz. Deixa eu abrir lá no texto exatamente para mostrar para você. Eu acho que é no versículo 1. Abre lá comigo, né? Estamos em Efésios capítulo 6. Versículo 1, tem a palavra paz aparecendo, tá? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Essa palavra paz, em português, é a mesma palavra paz no versículo 4, que acabamos de ler. Só que foi escrito no grego. Esse pais do versículo 1 é pai e mãe, tá? É outra palavra, se refere ao pai e à mãe. Vou pegar a palavra correta aqui, irmãos. Se refere ao pai e à mãe. É um termo genérico, se referindo aos progenitores. O homem e a mulher que deram à luz à criança. Então, os filhos têm que ser obedientes aos dois, tá? Como ao Senhor, porque isso é justo. Agora, aqui está falando não para os dois especificamente, se bem que nós sabemos que a mulher também tem que assumir a liderança. Mas aqui está falando do homem. A palavra grega aqui é pater, se referindo à figura masculina da casa. Então, é uma coisa falar assim, ó: vós, pais, homens, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o que a Bíblia está enfatizando, irmãos, que é a função do homem evitar coisas e focar em outros. Evitar aquilo que vai provocar a ira aos filhos e focar em criar a criança no caminho de Deus. Agora, o que é que provoca a ira aos filhos? Eu tenho que fazer a vontade dele em tudo, para não deixar ele nervoso? Não é essa a ideia, irmãos. O que provoca a ira aos filhos é não criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Porque quando você dá tudo o que a criança quer para deixá-la feliz, ela está mandando em você, ela está sendo o líder na casa, isso não é cumprir a vontade de Deus, e não há bênção em desobediência, irmãos. O pai tem que liderar com firmeza, com amor firme, pensando sempre em criar a criança no caminho de Deus. Não quer dizer que o pai é inflexível, o pai não pode ouvir, ele deve ouvir, deve ser sensível, mas o foco é criar a criança apontando para Deus, porque a criança não é minha, irmãos. A criança não é sua. Por mais que eu sei que o Daniel, a Thalia, a Thalita tem o nosso DNA, mas eles estão nas nossas mãos, somos mordomos e nós devolvemos para Deus. Então a minha função é de apontar os meus filhos para Deus. Primeiro apontar para Jesus como Salvador, para que eles andem no caminho de Deus. Os irmãos compreendem a responsabilidade do líder? Então quando alguém se volta contra o homem, ele tem que pensar que o peso sobre o homem é muito grande, irmãos. Agora eu sei que a ausência masculina está muito grande em todas as famílias, e nas famílias cristãs, muito ainda. Mas a graça de Deus é maior, irmãos. Nós podemos, reconhecendo o nosso papel, clamar a Deus por ajuda. Amém, irmãos? Pastor, a minha família está destroçada, ou eu nunca aprendi isso, mas Deus está graciosamente nos ensinando. Então, daqui para frente, a gente pode. Amém, irmãos? Senhor, me ajuda como líder. Eu não sei tudo, mas eu sei uma coisa, que eu devo apontar meus filhos para Jesus. Então, eu vou levar para a igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar por eles, eu vou incentivar, eu vou ser o que toma primeiro passo para ir para a igreja. Às vezes tem aquela ideia de que igreja é coisa para mulher, religião. Já ouviu essa farsa, essa mentalidade errônea? Religião é coisa para mulher. Onde a gente aprendeu isso, irmãos? De acordo com esse versículo, irmãos, estar em comunhão com Deus é prioridade do homem. Então vamos voltar às origens. O líder do lar é o homem, né? O homem também é líder dentro do contexto da igreja.
não só no lar. Em Atos 6, a igreja estava crescendo, irmãos. A igreja primitiva, a igreja nova, estava recebendo pessoas que iam acreditando em Jesus como Salvador, pessoas estavam vindo, Deus estava acrescentando. E aí começou a haver necessidade. Isso acontece, irmãos. A nossa igreja é pequenininha ainda, mas as necessidades surgem, porque alguns têm necessidade de visita, alguém ficou doente ou quebrou uma coisa e tem que consertar, e aí o pastor pensa, e aí, eu vou visitar ou eu vou consertar? Por isso que tem coisa na igreja que até hoje tem que arrumar, irmãos, porque eu prefiro visitar do que arrumar. Mas tem hora que não dá, tem hora que tem que fazer. Essa igreja, imagina o que eles passavam, irmãos. A Bíblia fala que 3.000 pessoas se rendiam aos pés de Cristo de uma vez. 3.000! Já pensou, irmãos? É muita gente, só tinha os apóstolos, eram os 12 ali, os 11 na verdade, né? Não eram 12, porque Matias tomou o lugar de Judas. E mesmo assim é muita gente para poucos líderes. Aqui diz, irmãos, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Irmãos, não dá para atender todo mundo. É todo mundo gritando, socorro, socorro, as minhas viúvas aqui, por favor, alguém faz alguma coisa. E parecia que os apóstolos não estavam se preocupando. E os gregos, cristãos gregos, reclamavam dos cristãos judeus, falando, tá vendo, vocês não ligam para a gente, dá para perceber a situação aqui, irmão? O que os irmãos fizeram? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, ou seja, todos os que creram em Jesus eram discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, ou seja, que nós façamos outros serviços que outros podem fazer. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Dá para ver o critério, irmãos? Eles podiam falar, escolhei irmãs aí dentre vocês também, né? Mas eles falaram, escolhei homens, 7 homens. Não é interessante isso aí? Ou será que eles estavam conscientes de que quem devia tomar a iniciativa eram os homens? Não é que as irmãs não podiam servir. Podiam sim, e elas serviam, irmãos. E as irmãs muitas vezes dão o primeiro passo. É que os homens foram criados por Deus para liderar, dentro do lar e no contexto eclesiástico. Então falou, 7 homens, boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade, mas nós perseveraremos na oração e o ministério da palavra. E são ministérios de base, espirituais, para alimentar o rebanho, para o rebanho estar alimentado espiritualmente, vacinado, imunizado espiritualmente, para não ouvir mentiras, e aí eles estariam prontos para servir. Mas quem serviria? Os homens, 7 homens. Aí foi que os 7 diáconos, os 7 primeiros diáconos tiveram a sua origem aqui. Dá para perceber, irmãos, a liderança do homem na casa, ou no lar e na igreja. Havia necessidade desse tipo de líder. E a mentalidade de líder, irmãos, de acordo com o mundo o líder é aquele que manda nos outros. O líder é aquele que leva vantagens. Faz sentido pensar assim de um líder dentro de uma sociedade que a gente vive hoje? De acordo com a política que a gente vive. A gente tem exemplos de líderes fazendo isso. É aquele que manda nos outros e que leva vantagens. Ou é aquele que quer ser servido pelos outros. Ou aquele que enquanto os outros estão ali sofrendo ou pagando tudo, ele está ali desfrutando de tudo. Essa ideia carnal que faz com que muitas vezes as pessoas olham para o líder com desrespeito, porque pensa que é assim, de acordo com o mundo, a liderança que Deus quer. Não, irmãos, essa liderança que eu acabei de falar é pecaminosa, tá? Porque o líder, de acordo com a Bíblia, é o líder exemplificado por Jesus. E eu queria agora que você abrisse lá em Marcos 10, o líder que o homem deve ser no lar e na igreja é o líder servo. Jesus, dentre vários textos, realça a importância de ser um servo como líder. Olha o que Jesus diz, Marcos 10, 43 em diante. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos.
Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Dá para perceber, irmãos, a inversão? O líder do mundo é aquele que está lá em cima e todo mundo tem que nutrir, tem que bancar. O líder servo é aquele que está lá embaixo e está ajudando, que está bancando, que está liderando, alimentando os outros. Não quer dizer que os outros não vão abençoar o líder, vão sim, mas eles aprendem com o exemplo do líder. É diferente. É diferente. Não é imposto, irmãos, é exemplificado. A liderança do homem é abençoada por Deus, veio de Deus. E se ele lidera servindo, nisso está então a autoridade, porque eles fazem como Jesus ensinou. Jesus falou assim: vós sois servos. Jesus serviu a sua esposa. Quem que é a esposa de Jesus? Jesus era solteiro, pastor. Nós somos a esposa de Jesus. A Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a esposa. E um dia Ele vai nos levar. Um dia Ele vai nos levar para as bodas, para a festa de casamento, e nós vamos cear, viver para sempre com o nosso noivo. Dá para entender, irmãos? Jesus, como Ele tratava a sua esposa, Ele como cabeça, como líder, como que Ele tratou a sua esposa e trata. Efésios 5, 25, 26. Vamos ler juntos? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a liderança de Jesus foi uma liderança em que Ele serviu, irmãos, a ponto de se entregar pela igreja, para santificá-la, purificá-la, lavá-la pela palavra de Deus. Então, irmãos, você vê que o homem que tenta seguir o exemplo de Jesus, se Jesus é o nosso Senhor e Salvador, ele deve ser o meu modelo como marido da igreja, que fez tudo isso por mim e por você. Então, maridos, vamos assumir a nossa posição dada por Deus e na dependência de Deus, falar: Senhor, me ajuda a ser um líder assim. Eu tenho muito que aprender, mas Deus tem tudo para nos oferecer. Ele tem o poder dele, a palavra dele. E Ele está do nosso lado. E Jesus que é o nosso modelo. Então, irmãos, eu queria te incentivar, meu irmão, a lembrar disso. Exemplos práticos de como que o marido pode ser um líder servo. Esse livro aqui, do Davi Merck, Homens Mais Parecidos com Jesus, ele tem na página 188, alguns exemplos práticos de coisas assim, bem palpáveis, que dá para o homem falar: tá bom, eu quero ser um líder servo, o que eu faço na minha casa? Posso dar alguns exemplos? São sugestões, vou ler algumas. Tirar a mesa ou lavar a louça. Ah, pastor, isso não é coisa para homem não. Quem disse? Quem disse? Onde que está? Que versículo que está? Que você ajudar a sua esposa é errado. Mostra para mim. Porque eu quero aprender. Se eu achar, ou é cultural, fulano, eu não faço, aí é seu pensamento, tá? A minha cultura é celestial, meu irmão, não é terrestre, tá? Então devemos moldar a nossa maneira de pensar de acordo com a palavra de Deus. Então, lavar a louça, ajudar a esposa, guardar a roupa suja em lugar que não seja o chão. Então o homem tira a roupa suja e joga lá não sei aonde. Aí a mulher vem e reclama: amor, não é aí que joga, tem um balde, tem um cesto. Põe no lugar certo. Levar o lixo para fora, limpar a pia depois de fazer a barba, arrumar a cama. Pastor, você pegou pesado com essas coisas práticas. Irmãos, a Bíblia é prática. É assim que a gente lidera como servo, tá? Com a esposa, ajudar a pôr as crianças para dormir e levar para cuidar, e levantar para cuidar de uma criança no meio da noite. Deixa eu pular isso aqui rapidinho, porque eu preciso fazer isso mais, irmãos. Avisar quando for chegar atrasado. Sabia, irmãos, que é importante a comunicação no lar? E um líder, ele não tem o direito de não comunicar. Ele deve sim: amor, atrasei, estou em tal lugar. Pastor, não tem esse hábito. Então, irmãos, crie esse hábito na graça de Deus. É assim que um líder que ama faz e que serve. Fazer coisas pequenas que expressam amor, dar flores, cartões, chocolate, atos de serviço, jantar fora. Mulheres, tem alguma sugestão aqui? Ter disposição de perguntar: em que eu posso te ajudar, amor?
em vez de servir do jeito que eu quero. Eu faço só do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não, amor, o que eu posso fazer? E procurar aprender. Quando o homem se entende que ele é um líder servo, ele conquista a confiança e a submissão da mulher de maneira mais fácil, sabia, irmãos? Não é porque a mulher tem que ter um homem assim para ser submissa. Às vezes ela não tem um homem assim e ela mesmo assim tem que ser submissa, tá, irmãos? Mas quando o homem faz a parte dele, é mais fácil para a mulher, inclusive, obedecer. Deixar outra pessoa entrar no banheiro antes de você, se tem uma família grande, né? Não tomar banhos muito demorado quando outros esperam. Deixar o melhor pedaço da sobremesa para outra pessoa comer. Esperar para ficar no final da fila do almoço da igreja ou para lanche da igreja quando o culto termina, ao invés de ser o primeiro na fila. Todas essas pequenas coisinhas mostram. Cumprimentar visitantes e pessoas desconhecidas em vez de ficar só com os amigos. O homem deve liderar em todas essas coisas, irmãos. Não esperar dos outros, mas dar um passo para frente. São coisas práticas, irmãos. E eu falei isso aqui para mim, tá, irmãos? Mas todos nós, homens, precisamos aprender. Que Deus nos ajude, homens, a sermos líderes, servos. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Todos nós precisamos sermos assim, para a glória dele. Eu vou chamar o nosso irmão Fernando, que venha.